Bom, então nós vamos abrir, obviamente, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, em Juízes, no capítulo 6. Ele será um texto um pouquinho longo, mas vamos ler primeiro do versículo 11 ao 24. Depois eu vou falar a sequência que nós vamos ler aqui. Então, Juízes, no capítulo 6, versículos de 11 a 24. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor virou-se para ele e lhe disse: Vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não sou eu que estou te enviando? Gideão perguntou-lhe: Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: Eu estarei contigo, e tu derrotarás os midianitas, como se fossem um só homem. E Gideão continuou: Se tem achado favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Peço que não saias daqui até que eu volte trazendo minha oferta e a ponha diante de ti. E ele disse: Esperarei até que voltes. Então Gideão entrou e preparou um cabrito e fez bolo sem fermento com um efa de farinha. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe tudo para fora e ofereceu-lhe debaixo do carvalho. Mas o anjo de Deus lhe disse: Pega a carne e os bolos sem fermento, coloca-os sobre esta rocha e derrama o caldo por cima deles. E assim ele fez. E o anjo do Senhor estendeu o cajado que tinha na mão, e com a ponta tocou a carne e os bolos sem fermento. Então subiu fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos sem fermento. Em seguida o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: Ai de mim, Senhor Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou: O Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiesritas. Agora o versículo 27. Aí depois desse encontro, Deus ele pede para que ele destruísse o santuário, o altar de Baal. E a resposta de Gideão foi: Então Gideão chamou 10, ação, né? Então Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia ordenado. Mas não fez de dia, e sim de noite, pois temia a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Aí para finalizar, vamos lá para o 36 ao 40. Então Gideão disse a Deus, depois que ele destruiu o altar, aí tem uma outra conversa com Gideão e Deus. Então Gideão disse a Deus: Se vais realmente livrar Israel por meu intermédio, como prometeste, atenta para isto. Porém uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar somente a lã, e todo o chão em volta estiver seco, então saberei que livrarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Ao levantar-se de madrugada no dia seguinte, ele torceu a lã e espremeu dela o orvalho, que encheu uma tigela. Mas Gideão disse a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu te fizer mais um pedido. Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca, e que o chão em volta se molhe como orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca, e o chão em volta estava molhado com o orvalho. É um texto um pouco longo, porque para falar desse trecho das Escrituras, nós precisávamos fazer a leitura pelo menos desses pontos.
Se fosse Deus, só de ler Gideão, tanto que ele fez, eu já tinha desistido de Gideão. Logo de início. É tanta coisa que ele pede, ele prova, vem, prova, vem, prova, vem. Eu falo, Deus, eu se fosse Deus, né? Gideão, você não quer, eu vou usar quem eu quero, eu sou Deus. Mas aí que nós vamos entrar no tema dessa manhã. Gideão, o covarde chamado de valente. O Deus que se revela em meio às nossas dúvidas. Gideão, o covarde chamado de valente. É o Deus, ou melhor, o Deus que se revela a nós em meio às dúvidas. Nessa manhã, talvez você, ao abrir o olho, às 7 horas da manhã, às 8, não sei, você teve uma dúvida. E a dúvida era, será que eu levanto agora ou fico mais um pouco na cama? Aí quem é casado e tem, né, quem é casado, sabe que a esposa quando se veste, ela tem dúvida de qual roupa ela vai usar. Logo então, abrir os olhos, nós nos deparamos com as dúvidas. Com que roupa eu vou? Será que está na hora de acordar? Está frio lá fora, da maneira que eu tenho que me preparar bem? Eu vou tomar um café agora, tarará, enfim. Nós temos essas dúvidas que nos levam a decisões. Só que a grande questão é que as dúvidas no cotidiano que nós temos, no processo de decisão, ela também existe no nosso relacionamento com Deus. E aí eu falo de maneira muito clara, porque nós somos bem resolvidos no relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos aceitos por Deus e salvos. Nós cantamos aqui. Só que não é porque eu sou salvo agora em Cristo que eu não estou mais em um processo de construção do meu caráter. E nesse processo de construção, as dúvidas aparecem. Eu não tenho dúvida que sou salvo em Cristo. Mas eu tenho dúvida, se eu sou salvo em Cristo e Deus é amor, por que eu estou enfrentando determinada situação? E uma das coisas que eu mais escuto, onde eu trabalho, com os meus clientes, com pessoas que não estão no ambiente da religião, se Deus é bom, por que existe tanta dor e sofrimento? Se Deus é um Deus de amor, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele reina, por que existe tantas coisas difíceis de nós olharmos e presenciarmos? E é por isso que Gideão, nesse texto, ele vai nos dar ensinamentos, e eu acho maravilhoso a palavra de Deus, porque toda a construção da história de redenção, Deus ele permite que tenham homens e mulheres como nós. Você não encontra no Antigo Testamento um super-herói que está blindado, onde não tem problemas emocionais, onde não tem medos, onde não tem falhas, onde não pecam. Mas Deus ele nos presenteou na inspiração dos profetas, aqueles que escreveram a Bíblia, de maneira que pessoas frágeis, medrosas, como nós, estivesse presente no agir de Deus sobre a história. Nós cantamos uma música que eu acho muito bonita. Me aceita com meus medos, falhas e temores. Talvez nós não abrimos nossos medos, nossas falhas e temores ao próximo. Mas todos têm. Nós temos. E Gideão, ele vem e nos ensina alguns pontos importantes que, na verdade, não o Gideão nos ensina. Deus, através do relacionamento com Gideão, vem nos ensinar. Porque Gideão, como nós lemos, ele tinha alguns questionamentos. E nós vamos tratar 4 questionamentos, que talvez seja o questionamento que você enfrenta hoje. E aí você observa o lado humano, caído, pecador de Gideão, que ama a Deus, mas que está à mercê das situações. E nós temos o encontro com Deus que não muda nunca. E nesse texto, nós temos que entender uma coisa. Séculos atrás, isso aqui provavelmente foi escrito 1000 anos antes de Cristo. E nós temos aqui então uma diferença cultural, social enorme em relação aos nossos dias. Gideão, ele tem uma personalidade que talvez se pareça mais com alguém. Aí vai para os psicólogos identificar no texto e ver quem é quem. Mas, uma coisa é clara. 2 coisas desse texto não mudaram. E nunca irão mudar até que Cristo volte. Primeiro, a nossa essência é pecaminosa. Desde Adão até o último homem que pisará nessa terra, tem a essência pecaminosa, a herança adâmica.
E a segunda coisa que é maravilhosa, o mesmo Deus que se revelou desde a criação de tudo, é o Deus que se revela hoje para nós e é o Deus que vai se revelar amanhã. Ele não muda. Então esse texto tem várias coisas que mudaram em relação lá e aqui. Mas o que mais importa é que isso se aplica às nossas vidas. E eu gosto muito de conversar com pessoas francas. Nós como pastores, nós tomamos o cafezinho toda quinta. Normalmente o pastor Nelson paga a conta. Normalmente, né, Flávio? Flávio é o que menos paga, né, Flavinho? O Rubens também, paga pouco. Eu também pago pouco? Então tá bom. Mas a grande questão é que tem coisas que nós falamos num contexto pastoral que se eu for abrir a vocês, vocês podem se espantar. Porque talvez vocês associem que quem está aqui é um santo que está imune a todo tipo de dúvidas e questionamentos que você enfrenta, mas não. Nós temos um chamado específico. Ninguém bateu na porta de Deus e queria ser pastor, é Deus que veio e nos convidou. Só que os mesmos dilemas que você tem, nós temos. Só que eu não posso abrir isso para vocês, porque talvez nessa questão relacionamento pastoral nós vamos entristecer ou desapontar algum de vocês. Mas Deus conhece lá dentro o que cada um enfrenta. E o texto aqui ele vai narrar uma coisa muito forte. Porque Israel, nesse cenário que nós lemos, era um povo fragilizado. Nós temos em Josué a conquista de Canaã, uma terra que mana leite e mel, e agora o povo está numa situação que ele é oprimido, ele não tem força militar nenhuma, as nações à sua volta deitam e rolam sobre Israel, fazem o que querem. E para você entender o que está acontecendo aqui, nós não lemos, mas está um pouquinho antes do texto, depois pode ler em casa, é que durante 7 anos seguidos, os midianitas, no momento que eles iam, Israel, você imagina que você está cultivando o seu pomar, a sua horta, para que haja mantimento por ano todo. Então você prepara com zelo, com cuidado, e quando você vai colher os frutos, eis que vem os midianitas. E eles vêm na época da colheita. E eles destroem tudo que vê e pegam os mantimentos para eles. E o que o povo de Deus faz? Bate em retirada, vai esconder nas cavernas, as mulheres, as idosas, os homens, as crianças. Batem em retirada, porque se ficar morre. Então tem que ir. Só que quando volta não existe mais nada daquilo que eles haviam preparado. O exército rival saqueou tudo, destruiu tudo. E aí vem de novo o povo, prepara, na esperança que no ano que vem eles não virão, mas vem. Então por 7 anos seguidos, gente, tenta imaginar isso. Nós preparamos com zelo a nossa vida, as coisas. Quando nós vamos usufruir, aí vem alguém que nos odeia e dizima tudo. Só que por 7 anos Deus permite isso. Mas no 8º ano, entra Gideão. E Gideão que nós lemos aqui. Gideão, ele é considerado, entre os juízes, aquele que tem mais enfoque no livro. Porque Gideão, ele nos dá uma preciosidade, que ele trata, ele abre a sua fraqueza espiritual em busca de uma fé mais sólida, com Deus. É por isso que Gideão, ele vem pedindo tanta prova de Deus. Você imagina se Deus falasse para Gideão fazer, ele faz, tranquilo e vai embora. Mas esse encontro de Deus com Gideão nos leva a entender aquilo que Gideão era e estava construindo a sua fé. E a primeira pergunta de Gideão, e que talvez nós experimentamos em algum momento da vida, ou talvez nós estamos experimentando hoje. A primeira pergunta é: Deus se preocupa mesmo conosco? Nós temos a história de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. Mas em algum momento da vida você já teve lá dentro de você, Deus se preocupa mesmo comigo? Gideão, ele fala, quando o anjo aparece, no versículo 13. Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas.
Gideão ele fala para o anjo do Senhor: o Senhor nos abandonou. E esse experimentar do abandono de Deus, um aparente abandono de Deus, nós vamos encarar em algum momento. Só que Deus aqui, através do anjo, ele vai falar a Gideão sobre uma questão importante. Que tudo aquilo que o povo estava enfrentando, a humilhação, a opressão, a pobreza, a morte, um povo que era amedrontado, não tinha força por si só de se levantar, estava acontecendo, não era porque Deus havia abandonado, simplesmente no contexto de não estar mais aí com o povo dele, mas é porque Deus estava permitindo a sua disciplina sobre o povo dele. E quando nós somos disciplinados pelo Senhor, nós temos essa ideia de muitas vezes levantar essa questão: será que Deus se preocupa mesmo comigo? Será que Deus se preocupa com a minha família? Será que Deus está atento àquilo que eu estou enfrentando, que ninguém vê, mas Deus sabe? E Gideão levanta isso e fala claramente para Deus: Senhor, o Senhor tirou o povo do Egito, o Senhor deu a terra, nossos pais falam, mas aqui o que o meu olho vê é que o Senhor nos abandonou. Eu conheço a história do Senhor agindo no povo, mas eu não consigo ver isso agora. E ele levanta esse questionamento. Israel estava passando por 43 anos de opressão. E de maneira clara, 7 anos aqui teve esse processo de quando ia colher, os midianitas chegavam. E os midianitas eram, naquela época, um exército poderoso, que tinham alianças. Então hoje, quando nós escutamos que uma nação está com rixa, rumor de guerra contra outra nação, o que acontece normalmente quando uma nação se levanta? Alguma outra nação se levanta junto. Israel, Estado, ele está sendo ameaçado. Estados Unidos levanta a bandeira, não. Ninguém toca Israel. Aí o Irã é ameaçado por Israel. E a Rússia se posiciona. Ninguém brinca com o Irã. Aliados. Só que aqui Israel não tinha aliado nenhum. Porque os midianitas tinham aliança com todos os outros povos. Israel não podia nem recorrer a ninguém. Porque era um povo que estava sendo dizimado. E é por isso que existe então essa questão de Gideão. Só quando nós entendemos e falamos sobre disciplina do Senhor, e que não é fácil passar, e a Bíblia nos fala em relação a isso. Porque Deus nos disciplina baseado em quê? No amor. Se Deus não nos amasse, nós seríamos entregues aos nossos próprios desejos. Mas pelo fato de Deus nos amar, e nós transgredimos, Deus não desiste de nós. E talvez o meio que Ele tem, e o único meio que nós vamos entender quem nós somos, que somos amados por Deus, é através da disciplina dEle. Só que a disciplina não é fácil. Quem é pai, quando está batendo no filho com varinha, a criança faz o quê? É dar risada? Ela gosta de apanhar? Ela chora. Ela tenta fugir. Quando nós estamos sendo disciplinados por Deus, nós choramos. Nós tentamos fugir mais ainda de Deus. Só que nós não entendemos que a disciplina é dada por Deus para nós, para nos corrigir. Só que depois que um pai bate no seu filho, como disciplina, o que o pai fala na sequência? Filho, papai fez isso porque papai te ama. Isso é o melhor para a tua vida. E nosso relacionamento com Deus é baseado nisso. Nós somos disciplinados por Deus não é porque Deus tem prazer que nós soframos. Deus, Ele tem prazer que nós tenhamos um bem-estar maior do que eu mesmo possa querer para mim. Só que isso só provém daquilo que eu não vejo, que é a disciplina de Deus. Então Deus está falando aqui, em relação a Israel, olha, não é que abandonei vocês. Vocês optaram andar longe de mim. E vocês estão colhendo o fruto daquilo que vocês decidiram. Só que eu estou permitindo isso, eu não fechei meus olhos para vocês. Eu estou atento. Tanto é que o povo clama, e aí Deus vem e escolhe Gideão. Só que Gideão fala, Deus abandonou. Vai vendo esse raciocínio, se não são esse diálogo, se não são orações que nós fazemos para Deus em secreto. Só que ele finaliza aqui essa primeira lição. Que essa questão de Gideão ser escolhido
É o modo de Deus agir. Deus, ele tem prazer, a Bíblia diz, que a sua obra seja realizada de maneira que ninguém possa se vangloriar. Porque a glória é dele. Então ele poderia pegar alguém influente aqui de Israel, sendo um país, um povo, mas ele vem e pega alguém que fala, Senhor, o Senhor vai me escolher? E aí entra o segundo questionamento de Gideão. Primeiro, nós achamos que Deus se esqueceu. Deus se preocupa mesmo de nós? Talvez esse seja um questionamento que nós tenhamos, mas o segundo pode ser o que você está enfrentando hoje, que é o que Gideão levou para Deus, que é o segundo questionamento. Deus sabe mesmo o que está fazendo? Do versículo 14 ao 24, eu não farei a leitura, mas ele vem e começa a falar, Senhor, eu sou de uma família pobre, dentro da minha própria família eu sou rejeitado. Então ele começa a dar desculpa, e aqui lembra Moisés. Moisés, ele fala, Senhor, quem sou eu? Existe esse pavor, o Senhor errou. E nós não temos isso muitas vezes com Deus, no relacionamento. Nós oramos a Deus, pedimos algo, só que nós já damos a resposta para Deus na oração. Senhor, eu estou precisando de emprego. Mas se for emprego para ganhar 10 mil, com vale-refeição, com previdência privada, e trabalhar 3 dias por semana, eis-me aqui. Oração pronta. Legal assim. Agora, Senhor, eu estou precisando de emprego. E ver aquele emprego difícil, que temporariamente eu tenho que estar lá, para ser o sustento da minha família. Deus faz o que Ele quer. E é por isso que Gideão, ele vem e questiona Deus, Senhor, tá bom, o Senhor não nos abandonou, se preocupa conosco, legal. Mas acho que o teu modo agora de fazer a redenção para o teu povo contra os midianitas está por fora. O Senhor escolheu o cara errado. Eu não tenho capacidade para liderar esse exército, esse povo contra os midianitas. E é por isso que lá em Romanos o apóstolo Paulo fala, quem pois conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dentro da nossa vida nós estamos presos à lei natural e à lei física. Ou seja, se eu quero dar um pulo aqui do púlpito, na minha idade talvez eu vá tranquilo. Se eu for com idade mais avançada, eu posso dar um pulo e acontecer o quê quando chego lá? Me quebrar, né? Me lesiono. Então eu sei que existe uma lei natural física. E essa lei, infelizmente, ela está agora agindo na queda. É o pecado. E eu sei que diante dessa impossibilidade da lei física, da lei natural, eu começo a questionar aquilo que Deus pode fazer. Só que nós esquecemos que Deus não age preso na lei física e natural. Deus, ele age além do que os nossos olhos podem ver. E é por isso que Deus escolheu Gideão. E é por isso que Gideão então fala, Senhor, o Senhor está fazendo coisa certa mesmo me chamar? Só que Gideão, ele vê as promessas que Deus fez. Ele fala, eu estou com você. Eu te escolhi. Ele diz, homem valente. Você imagina alguém que está amedrontado, escondido, e Deus fala para ele, você é um homem valente. Eu acho que ele até ficou vermelho de vergonha, Gideão. Falou, eu sou valente? O Senhor não me conhece, eu estou tremendo de medo, eu estou aqui escondido, fazendo aqui os cereais, preparando, porque vão vir os midianitas. Eu sou um fracasso, um fracote. E Deus, ele fala, você é um homem valente. E Deus começa a trabalhar na vida de Gideão. E é por isso que quando nós olhamos o encontro do anjo do Senhor, e ele reconhece que o anjo estava lá, nós temos uma palavra que o André ensinou domingo passado. Alguém se lembra? Shalom. E o que significa shalom? Paz. Mas é mais do que paz. Ele é bem-aventurança, é plenitude. E o que tem um encontro aqui, quando Gideão ele fala, vou morrer. De fato, Deus está se apresentando. Foi Deus que falou comigo. Ele fala, ai de mim, Senhor Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Shalom. Gideão, eu não vim para causar pânico no teu coração. Eu vim, em meio a essa desordem
caótica que meu povo vive, para que você tenha bem-aventurança, que você seja pleno com você mesmo, para que o meu povo tenha plenitude, consiga agora voltar a ter dignidade, porque eu sou Deus desse povo. E por que que Gideão, ele fala, ai meu Deus, por que que, né, agora eu vi Deus, porque Gideão ele vem e dá a primeira prova para Deus. Ele fala, Senhor, dá um motivo para, de fato, eu possa crer que é o Senhor que está falando comigo. Eu vou fazer um sacrifício de um cordeiro, de uma efa de farinha de trigo para fazer pão. E espera aqui até que eu volte. E aí Deus, na paciência, na longanimidade, na misericórdia dele, o que ele fala? Ok, Gideão, prepara, eu vou ficar aqui. Você imagina isso? Nós colocamos pré-requisitos para Deus agir. E mesmo assim, Deus conhecendo nosso coração, Ele não nos rejeita. Ele fala, tá bom, eu vou dar prova que sou eu. E aqui, ele ficou horas, porque o que Gideão foi preparar não era fast food. Não foi colocar no micro-ondas, um sacrifício, 3 minutos e apresenta. Ele demorou horas para preparar. E Deus estava esperando ele. Você começa a ver o Deus que se revela conosco em meio às nossas dúvidas. E aí depois o Senhor fala então para Gideão, legal Gideão, sou eu mesmo que estou aqui, você tem prova de mim, só que eu quero que você faça uma coisa agora. Você vai destruir o altar de Baal. E Baal, ele significa Senhor, divindade. E quando nós vamos estudar, o afastamento de Deus, do povo para com Deus, não acontece porque simplesmente o povo é muito frágil. Porque lembra que eu falei, é a nossa essência que está aqui. Mas olha que coisa interessante. Baal era uma divindade cananeia. E ele era conhecido como Deus da fertilidade. Deus, ele agiu na história do seu povo, onde? No deserto. Trazendo o povo no deserto. E quando chegou na terra que mana leite e mel, e o povo estava então em volta de uma cultura religiosa com outros deuses, e se Baal era o deus da fertilidade, e agora essa terra aqui é fértil, os animais reproduzem, tudo que planto dá, logo eu tenho a bênção de quem sobre o que eu estou fazendo? De Baal. Porque o meu Deus, Deus que se revelou até nós, ele age no deserto. Você consegue imaginar o que se passa na cabeça do povo de Deus? Porque, pessoal, nós temos a clareza que Jesus é o Messias. Aqui Deus estava se revelando ao seu povo ao longo da história. E era uma confusão muito grande. Então, essa ideia de adorar Baal não é porque simplesmente é porque Baal era tentador. E hoje Adriano na aula ele falou isso. Ele falou em relação a Baal. Ele deu um exemplo. E o terceiro questionamento que Gideão ele vem e faz. Primeiro, Deus se preocupa conosco? Segundo, Deus, ele sabe mesmo o que está fazendo? E o terceiro, Deus vai mesmo cuidar de mim? Aquilo que Deus pede para que eu faça, será que Deus vai cuidar mesmo ou vai me deixar à mercê? E é por isso que Deus ele vem e fala, olha, Gideão, primeira coisa que você vai fazer, eu te escolhi. Só que você vai destruir o altar de Baal. Porque eu sou Deus desse povo. E o Adriano disse na escola dominical. E é uma coisa que nós temos que pensar. Muitas vezes nós somos cristãos nominais. Nós estamos no templo, nós estamos aqui. Só que nós substituímos o governo de Deus sobre as nossas vidas por qualquer outra coisa que venha a ser um ídolo. E talvez esse ídolo que nós estamos nos prostrando seja a minha carreira profissional, no meu caso. Talvez seja um ídolo que eu tenho que lutar. Talvez o seu ídolo seja o relacionamento com o dinheiro. Que o dinheiro está ditando as regras até onde você pode ir na tua vida. Então você certamente, creio que não, ninguém tem aqui o altar de Baal em casa, tem? Não, né? Ninguém tem.
Só que certamente nós temos lutas todos os dias contra falsos ídolos que se levantam no nosso coração. E é por isso que Gideão ele fala, Deus vai mesmo cuidar de mim? Porque Deus falou, vai, destrua esse altar. Destrua. Agora você vai ter a posição firme que você está me servindo, você está me obedecendo. E Gideão vai. Só que no texto 27 fala que ele foi em que horário do dia? Ou melhor, da noite? Foi de madrugada. E por que ele foi de madrugada? Porque ele estava com medo. Gente, eu me identifico muito com o Gideão. Aliás, tudo que é tranqueira na Bíblia eu me identifico. É Timóteo, tenho... Ixi, é engraçado, né? Tudo que é coisa ruim, de fragilidade, parece estar na minha vida. Coisa boa, não sei, Deus está em mim, obviamente. Mas digo assim, na questão, é interessante, olha isso. Deus, ele aparece a Gideão. Gideão, ele fala, Senhor, se for o Senhor mesmo, aguarda o sacrifício. Aí Deus fala, vai lá queimar, vai lá destruir o altar de Baal. Poderia estar tudo bem resolvido para Gideão. Só que Gideão vai. Só que vai de madrugada. Porque ele está tendo dúvida se Deus vai de fato cuidar da vida dele. Queridos, isso é muito forte para a nossa existência. Nós estamos trilhando caminhos na nossa vida que nós começamos a achar que Deus não vai cuidar de nós. E aqui Deus não vai cuidar para que nós mantemos o nosso ego. Deus ele vai cuidar de nós para que o seu propósito se cumpra nas nossas vidas. E o nosso propósito é ser parecido cada vez mais com Jesus. A igreja não existe para que eu encontre as respostas que eu quero com o meu desejo caído. A igreja não existe para que eu venha aqui e o Deus que tudo pode me dê tudo o que eu quero. A igreja existe porque a graça de Deus é aqui, está agindo. E ela tem como missão agora mostrar Jesus às pessoas. E tem promessa sobre a nossa vida. Eu vou cuidar de vocês. Jesus fala, eis que estou convosco todos os dias. E nós começamos a achar que Deus ele não tem cuidado de nós. Mas Ele tem cuidado das nossas vidas. E é por isso que Gideão levanta esse questionamento. Ele faz, só que faz com medo. E nós somos temerosos. Deus ele fala para fazer algo. Deus ele fala para que a gente não se envergonhe de Cristo na sociedade caída. E o que nós fazemos muitas vezes? Nós ficamos envergonhados de defender aquilo que é agradável a Deus, por medo da pressão da sociedade. Porque nós achamos que se eu fizer a vontade de Deus no mundo caído, eu vou me dar mal. Só que a palavra de Deus nos garante que o Deus que promete, o Deus que pede para que nós façamos algo, é o Deus que vai estar conosco. Ninguém se levanta contra o nosso Deus. E Gideão está experimentando isso, ele vai. Só que ele vai com medo e à noite. E depois vem a população de Israel e fala, por que você fez isso? Descobriram que foi Gideão. E aí o pai de Gideão fala o seguinte, olha Deus agindo. Olha, se Baal é o cara, ou melhor, se Baal é o Deus, ele que se defenda. Olha que resposta sábia. Deus começou a trabalhar no coração da família de Gideão. E Gideão começou a ter certeza, de fato, o que Deus pede parece loucura, mas se eu faço, Ele move tudo para que aquilo seja realizado. Ele é Deus. Então será que Deus ele cuida de nós? E o último questionamento que Gideão tem. Deus cuida de nós? Ok, está resolvido, Ele cuida, eu provei aqui. Mas Deus, será que cumpre as suas promessas? Questionamento que agora Gideão tem. No versículo 36 a 40, não farei leitura para não alongar, mas ele diz, depois de ter essa experiência com Deus, Gideão está sendo preparado para a batalha. A hora que você acha que vai, ele puxa o freio de mão. Fala, nossa, e por isso que eu falei, se eu fosse Deus, já teria desistido de Gideão. E aí Gideão fala o seguinte, Senhor, estamos aqui preparados para a guerra, mas o Senhor prometeu que livrará Israel dos midianitas. Vou pedir só um favorzinho para você. Só um favorzinho. Eu vou deixar uma lã aqui fora. E para ficar claro para mim se é o Senhor, porque assim eu estou com dúvida. Se o Senhor vai cumprir sua promessa. Faz com que a lã fique molhadinha e tudo o resto seco. Deus poderia falar assim, Gideão, mandar um trovão já acaba tudo.
manda um raio. Né? Vai na cabeça de Gideão e já estoura tudo. Mas o que Deus faz, pessoal? Ele atende o pedido de Gideão. Aí você fala, beleza, agora vai para a guerra. Aí ele puxa o freio de mão de novo. Deus, talvez tenha sido causa natural, a lã fica molhada e o solo seco. Talvez alguma coisa, veio um bicho e urinou aqui e molhou. Não sei o que ele estava questionando no seu coração. Vamos fazer o seguinte, não se ira comigo que eu vou falar. Mas por favor, para que eu tenha certeza que o Senhor que prometeu vai cumprir, e eu vou para a guerra, não vou me dar mal, faz o seguinte, deixa agora nessa noite a lã seca e molhado à volta. O que acontece no outro dia? O que Gideão havia pedido, Deus realizou. É claro que você não aprendeu nessa manhã, e nem quero que você deixe um pedaço de algodão na sacada do teu prédio essa noite. E fale com Deus, Deus, se tal coisa, faça isso. Não, que você vai se dar mal. A não ser que Deus queira, Deus é Deus. Mas não precisa repetir, isso foi uma questão isolada. Então a nossa fé, ela não é joguinho com Deus. Não é um joguinho da lã com Deus. Senhor, se tal coisa aconteça. Já falei aqui, acho que na pregação, eu com Deus, eu queria ver relâmpago para decidir as coisas. E o momento da minha vida. Eu ficava no horizonte de casa e falava, Deus, se for mesmo tua vontade tal coisa, dá um relâmpago em 3 segundos. E aí o relâmpago não vinha. E eu demorava os 3 segundos. Você entendeu? Em vez de contar 1, 2, 3. Eu falava, Deus, se tal coisa, o Senhor quer que eu faça isso? Me ajuda, o Senhor vai me dar isso? Eu ficava olhando na janela, aquele temporal, né? Contar 3 segundos. 1, 2, não vinha o relâmpago, demorava o 3. Ai, 3, não vinha. Ah, vou tentar de novo. Ia. Adolescente. Eu com Deus, pessoal, eu jogo limpo com Deus. Eu jogo limpo. Eu não tenho. Deus é Deus. Mas Ele quer intimidade. Deus, Ele deve dar risada igual vocês quando a gente faz isso com Ele. Em algum momento Ele deve ficar bravo. Falar, Rafael, você não entendeu nada. Mas Deus é Deus, plenitude. Ele conhece o nosso íntimo. Então a pergunta que Gideão faz a última. Deus, o Senhor vai cumprir mesmo as suas promessas? E é uma coisa que nós temos agora nas nossas vidas. Nós talvez achamos que alguma espera de algo sobre nós são promessas de Deus, que não são na verdade. Talvez nós esperamos alguma coisa que Deus nunca prometeu para nós. E nós não vamos ganhar. Mas por outro lado, como nós temos o objetivo que no Antigo Testamento nós possamos entrar na história do agir de Deus e conhecer o Deus que nós temos a certeza plena que a promessa fundamental de Deus para o seu povo não se resume à vitória dos midianitas, que aqui depois eles ganharam, você lê na sua casa. Mas a grande promessa que Deus tinha ao seu povo, já foi respondida em quem? Jesus. Aquele que não nos livra somente dos midianitas, porque a gente nem conhece os midianitas, mas aquele que nos livra do império das trevas. Aquele que nos livrou pelo sangue de Cristo, que demônio algum pode se levantar contra o povo de Deus. Deus, Jesus já veio. E tem a promessa que Ele voltará. E esse Jesus disse que fará para nós moradas eternas na casa do Pai. Então, o que vai acontecer na nossa vida aqui eu não sei. Eu quero que você entenda isso. O Deus vivo e verdadeiro é o Deus que promete e cumpre. É o Deus que promete a libertação em Cristo, e nós já recebemos essa promessa. Por isso, esse Deus, que é o grande Deus, o único Deus, é o Deus dessa igreja, é o Deus das nossas vidas. Ele é um Deus que entende as suas dúvidas. Isso que eu quero que você saia daqui nessa manhã. Aqui você pode esconder sentimentos. Aqui você coloca a máscara e vem. Só que por dentro pode ser que você esteja fragilizado e fracassado. Deus conhece. Só que o que nos alegra, que nos dá esperança e dá alívio, é que o nosso Deus é um Deus misericordioso e longânimo. Talvez em algum momento Ele vai ficar bravo sim conosco. Vai nos disciplinar. Mas por outro lado, Ele só vai fazer o seguinte, vai nos pegar no colo.
e vai falar: Rafael, fulano, Beltrano, eu tenho cuidado de você. Fica tranquilo. Cristo já venceu. E a herança que você tem em Cristo é a vitória também. Então, que Deus abençoe. Que as nossas dúvidas, nós vamos ter várias dúvidas, pessoal. Não é, a incredulidade é pecado, dúvida não. Nós vamos nos deparar com dúvidas. Por que acontece tal coisa na minha vida? Vamos se deparar sim. E Deus permitiu que homens e mulheres usados por Ele tinham isso. É um presente de Deus para a gente ver. Só que Deus não desiste da tua vida. Deus, Ele ama a tua vida e se preocupa com você, amém? Nós vamos cantar um hino. É um hino que tem a ver sobre essa confiança em Deus. A igreja pode se colocar em pé.